Nós vamos iniciar a mesa de câncer de próstata metastático. Eu vou chamar de pronto o Dr. Igor Morbeck, que já foi apresentado a vocês, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, né, professor da PUC, que vai nos ministrar a aula Manejo do Câncer de Próstata Metastático, cada vez mais opções. Bom, muito bom dia a todos novamente. Agora mudando o espectro de atuação, né? E agora com uma carga maior aqui da presença da oncologia clínica, nós vamos tentar então mostrar quais são essas novas perspectivas no tratamento sistêmico do câncer de próstata metastático e como eventualmente maximizar esse benefício. Se eu puder ter o slide aqui na tela grande, por favor. Ok? Bom, esses são os meus conflitos de interesse para essa apresentação. Mais uma vez, mostrando esse fluxograma. Esse fluxograma, de uma maneira muito pautada, mostra os principais fenótipos na evolução da doença do câncer de próstata. De novo, é raro em oncologia a gente ter um desenho como esse, né, onde cada uma dessas etapas são muito importantes para a atuação, seja de um time multidisciplinar ou por experts, né, mostrando que o conhecimento nessa área é cada vez maior e colocando cada vez mais na linha de frente alguns dados de biologia do tumor que eventualmente possam nos fazer direcionar melhor a conduta, né? Então, o ponto aqui vai ser essa doença aqui, conhecida como hormônio sensível, mas com metástases. E vocês vão ver que esse é um cenário, não é novo, mas ele é eventualmente raro, e que hoje em dia é possível que a gente exemplifique isso com alguns casos clínicos. O primeiro caso clínico é um senhor de 58 anos de idade, é um advogado, sem comorbidades, que joga tênis 4 vezes por semana. O pai dele foi falecido com neoplasia de próstata e ele vinha evoluindo recentemente com uma dor lombar que não melhorava com anti-inflamatório, que ele atribuía, obviamente, à prática esportiva dele. Porém, ele começou um check-up e, nesse check-up, o toque retal com o urologista mostrou já uma próstata endurecida, nodular, e um PSA que assustou, 220, isso foi em julho do ano passado, portanto, há um ano atrás. Ele não tinha queixas urinárias e a biópsia da próstata desse paciente mostrou um adeno com uma predominância de Gleason 8, né, de Gleason 4+4, em 8 de 12 amostras. Bom, esse paciente foi estadiado de maneira padrão, com cintilografia óssea, que já mostrava como metástases ósseas disseminadas em várias partes do esqueleto, tanto axial como apendicular, haviam mais do que 5 sítios de doença metastática à cintilografia, e a ressonância da coluna dorsal não mostrava compressão raquimedular, porém, várias lesões blásticas, conforme visto aqui nessa imagem, da ressonância de coluna dorsal. E na próstata, uma próstata grande, com peso de 42 gramas, sinais de extensão extracapsular evidentes, né, porém sem metástase visceral. Esse paciente, então, ele foi conduzido posteriormente, e ao final dessa apresentação eu vou falar como é que foi o desfecho. E esse é um outro caso clínico semelhante na idade, 57 anos, agora é um colega médico, também assintomático, sem comorbidades. Em abril do ano passado, ele procurou um urologista devido a PSAs em elevação, que vinham de 1,95 em 2016, 8,03 em 6/16. Nessa época, esse paciente recusou biópsia. Porém, o ano passado, em abril do ano passado, o PSA estava quase em 20, né, e ele fez, então, uma biópsia pela primeira vez, que mostraram áreas de Gleason 4+4 e 5+4 em todos os fragmentos examinados, e a imunistoquímica confirmava adenocarcinoma. E eu reforço aqui a importância da adenocarcinoma, dessa imunistoquímica, porque esse é um paciente de PSA baixo, com Gleason muito elevado, e eventualmente podia ter uma histologia mista, com diferenciação neuroendócrina, pequenas células, por exemplo, né? Bom, o estadiamento desse paciente mostrou a cintilografia uma reação osteoblástica suspeita no ilíaco esquerdo e a tomo de abdômen que ele fez uma lesão expansiva infiltrativa que já invadia a vesícula seminal, não tinha clivagem com o reto e algumas linfadendomegalias. E já foi estadiado já com uma doença localmente avançada e metastática com esses métodos simples de estadiamento. E ele fez um PSMA, e esse PSMA corroborou os achados do estadiamento anterior, mostrando uma lesão agressiva e avançada, loco-regionalmente falando, e doença à distância linfonodal e uma lesão óssea suspeita, né? Então, esses são dois cenários de pacientes cujo tratamento hoje precisa ser colocado em perspectiva.
Aqui, várias opções são possíveis, desde um bloqueio isolado a um bloqueio combinado com agente antigo, de primeira geração, como a bicalutamida, ou, eventualmente, incorporar quimioterapia já nesses pacientes de prognóstico pior, ou novos agentes hormonais, como a abiraterona, e, eventualmente, discutir papel da radioterapia pélvica para esse paciente já com doença metastática. Bom, contextualizando, essa entidade é uma entidade relativamente rara. Nos Estados Unidos, o câncer de próstata metastático, considerado de novo, acomete em torno de 3% da população americana. É mais comum na Europa e bem mais comum no nosso meio, praticamente 3 vezes mais a incidência dos Estados Unidos e muito comum, por algum motivo, na Ásia. Historicamente, o padrão do tratamento desses pacientes tem sido a terapia de deprivação androgênica, né? E nós sabemos, já por estudos prévios de bancos de dados que eu mostrei inicialmente na minha apresentação pela manhã, da Johns Hopkins, que esses pacientes evoluem rapidamente para um cenário de doença resistente à castração. Em geral, o tempo médio é de 2 a 3 anos para esse tipo de paciente, né? E nós temos em perspectiva alguns dados recentes, desde 2015 para cá, mostrando que a quimioterapia tem sim um papel importante para esses pacientes considerados de alto risco e, eventualmente, alto volume de doença metastática. 3 estudos importantes já publicados. O primeiro deles é o estudo francês, o GETUG-15, que é um estudo que ele teve uma população muito mista de pacientes com alto versus baixo volume. Esse é um ponto importante porque a definição de pacientes com alto volume não é uma coisa muito clara na literatura. Em geral, se colocam mais do que 5 sítios de doença metastática, pelo menos uma fora do esqueleto axial, com ou sem metástase visceral e linfonodal. Embora haja essa discordância em relação a classificar pacientes de alto versus baixo volume, esse estudo GETUG é um estudo que teve uma população muito mista e teve vários, mais da metade desses pacientes eram de pacientes de baixo volume. Embora um hazard ratio de 0,88 tendendo a ter alguma importância o uso do docetaxel, a significância não foi estatisticamente importante. 2 outros estudos vieram na sequência, o muito famoso, conhecido Charted. Esse é um estudo maior, um estudo robusto, um estudo multicêntrico americano, e que colocou o docetaxel com 6 ciclos de tratamento em associação à terapia de deprivação androgênica. E o que esse estudo mostrou, principalmente para a população de alto risco, embora o estudo globalmente ele é positivo, com hazard ratio de 0,73 e redução do risco de morte na ordem de 27%, uma diferença estatisticamente favorável para o docetaxel em comparação à hormonioterapia. Esse estudo, então, colocou na linha de frente e tornou-se um novo padrão de tratamento desde 2015 a quimioterapia com docetaxel para esse subgrupo de pacientes. O estudo Stampede já é um estudo diferente, é um estudo muito grande, multibraços, que a cada momento um braço desses estudos é apresentado, e ele não separou os pacientes entre alto e baixo volume de pacientes. Então, nós não sabemos quem são esses pacientes do Stampede, porém, esse estudo no braço do docetaxel, ele teve uma importância, porque ele, em termos de benefício de risco, de diminuição de risco de morte, foi muito semelhante ao estudo Charted, também com uma diferença estatisticamente importante, de forma que corroboram essas 2 análises, né? E uma meta-análise já foi produzida, publicada em 2016, mostrando que, de fato, há um favor em relação ao ganho de sobrevida do docetaxel em comparação à hormonioterapia isolada para esses pacientes. Então, esse é um novo padrão de tratamento para esse subgrupo desses 2 casos clínicos que eu exemplifiquei no início dessa aula. Ao longo do tempo, o benefício do Charted, que foi bastante importante na população de alto risco, por exemplo, a diferença de mediana de sobrevida foi na ordem de 17 meses favorecendo químio. Isso, para um oncologista, é algo bastante importante e de maneira incomum, isso é visto dentro dos nossos estudos em oncologia geral de tumores sólidos, mas, ao longo do tempo, essa curva diminuiu. Vocês percebam que ela foi extremamente importante numa avaliação inicial, né? E ela diminuiu ao longo de um período de mais de 5 anos, de forma que o hazard ratio hoje está em 0,73, reduz o risco de morte, sim, porém, o benefício é algo menor, mostrando que, de fato, naquele momento que é feita a quimioterapia, nos 24 meses a 36 após, as curvas se destacam, porém, a parada da quimioterapia claramente pode levar a menor resultado, conforme já esperado, né? Esse é um outro estudo, esse é um estudo mais moderno, é um estudo que foi apresentado e publicado, respectivamente, na ASCO do ano passado e na New England. O estudo Latitude é um estudo multicêntrico, bastante robusto, com mais de 1.000 pacientes, e que teve como pesquisador principal do Gustavo Roussy o Karim Fizazi. E esse estudo
diferentemente dos outros estudos com quimioterapia, ele deixou muito claro quem são esses pacientes. Então, ele só colocou pacientes de alto risco, que foram definidos como aqueles pacientes que tinham 2 de 3 critérios principais. Gleason maior do que 8, presença de mais do que 3 lesões na cintilografia óssea e alguma presença de doença mensurável. Tendo 2 de 3 desses sintomas, desses sinais, claramente esse paciente era considerado de alto risco e elegível para a população de pacientes do Latitude. Quando a gente coloca pacientes diagnosticados recentemente ou de novo, há também uma diferença em quem são esses pacientes. No geral, no estudo do Latitude, até 6 meses do diagnóstico, esses pacientes foram incluídos para a randomização, que foi muito simples para receber a abiraterona, como você sabe, um novo agente hormonal, né, que diretamente ataca e diminui os níveis de testosterona, não só no tumor, como também testículo e adrenal, né, em comparação com placebo. O objetivo primário desse estudo foi avaliar a sobrevida global e também a sobrevida livre de progressão. E vários outros objetivos secundários foram avaliados de maneira pré-planejada, como diminuição de dor, o tempo de progressão à dor, ao PSA, ao próximo sintoma esquelético, ao tempo de quimioterapia, que são sintomas que são, eventualmente, endpoints menos significativos do ponto de vista estatístico e planejamento, mas que são muito relevantes para uma questão clínica do paciente, né? E esse estudo, claramente, é um estudo positivo, um hazard ratio de 0,62, levando a uma redução do risco de morte de 38%, favorecendo um agente oral em combinação com terapia de deprivação androgênica. As curvas claramente se separam depois de 2 anos, principalmente, né, e se mantém assim por um período de segmento de 30,4 meses, que foi a época da apresentação e publicação desses dados. O outro objetivo coprimário desse estudo foi avaliar o risco de progressão ou morte, também uma redução do risco de morte de mais de 50%, né, para esses pacientes, de redução da progressão radiológica e morte, né, também favorecendo a abiraterona. E esse quadro, então, ele sumariza então, todos os endpoints secundários desse estudo, mostrando claramente uma diferença estatisticamente significativa em favor da abiraterona versus terapia de deprivação androgênica isolada. Em termos de efeitos colaterais, a gente já conhece essa droga pelo papel dela importante na doença metastática resistente à castração, né, com 2 estudos importantes, tanto antes quanto depois do docetaxel, de forma que o uso um pouco mais precoce da abiraterona não está carreado a efeitos colaterais maiores, embora o tempo prolongado de uso dessa droga possa gerar, eventualmente, maiores sintomas cardiovasculares, como hipertensão, por exemplo, ou alguma toxicidade hepática, embora seja bastante rara, né? Então, os efeitos colaterais são muito tranquilos e diferentes, naturalmente, dos efeitos colaterais esperados da quimioterapia. E talvez também é importante, carreando aquilo que aconteceu no estudo Charted, com a apresentação do braço do docetaxel no Stampede, isso também aconteceu em relação à abiraterona. O estudo Stampede apresentou paralelamente os dados desse segmento, desses pacientes no braço do Stampede, mostrando que o benefício é muito semelhante, uma diminuição do risco de morte na ordem de 38%, de 37% a 38%, e uma sobrevida livre de falha também muito semelhante ao estudo Latitude, mostrando que, de fato, a abiraterona tem um papel importante na estratégia inicial de tratamento desses pacientes. Bom, voltando, então, aqui às opções de caso clínico desse paciente, desses 2 pacientes muito semelhantes em relação ao contexto, porém com volumes diferentes de doença, essas seriam as 2 opções sólidas, hoje, baseadas em nível 1 de evidência, para tratar esses pacientes com uma doença, de novo, metastática, hormônio sensível, né? Bom, só para colocar o que esses pacientes fizeram, o paciente 1 ele foi tratado com Degarelix, depois de manutenção, e foi tratado com abiraterona, isso em setembro de 2017. Em novembro, já uma queda expressiva do PSA. Lembro que esse paciente tinha um PSA de 200, né, de mais de 200 inicial, e que manteve esse PSA bastante baixo durante um período prolongado, né, e ele hoje, esse paciente está trabalhando, mantém atividade física, teve recentemente no consultório, o PSA dele acho que está em 0,1 ou alguma coisa assim, mas está absolutamente com vida normal, sem nenhuma comorbidade maior. Já o caso clínico 2 é o colega médico, ele foi tratado com docetaxel, e esse paciente é um pouco mais antigo, portanto, esse paciente chegou no meu consultório antes dos dados do Latitude, e pode ser que eu teria feito também, pela circunstância, ele é um cirurgião vascular, e que fez 6 ciclos de quimioterapia, baseado no estudo Charted, né? Mas ele respondeu bastante, de maneira muito significativa com quimioterapia. Eu tenho as imagens aqui do PET com PSMA desse paciente, que mostra
a importante redução que teve, principalmente no volume loco-regional de doença desse paciente. Aqui, basicamente, sumiu a doença, esse PET-CT com PSMA aqui negativou. E o que está acontecendo agora é isso, olha, o paciente está tendo uma falha agora linfonodal, principalmente, nós estamos em fase de discussão o que fazer, embora esse paciente continue com PSA muito baixo e absolutamente assintomático. E talvez coloque em perspectiva aqui essa curta duração da quimioterapia que pode impactar um pouco mais na frente na recidiva precoce da doença, ou na progressão precoce da doença, né? Vamos mudar um pouquinho o cenário para esse fluxograma e ver uma outra entidade que ainda hoje, com o advento principalmente dos novos métodos de imagem, está se tornando cada vez mais rara, que é a doença resistente à castração sem metástases, né? Então, lembra que esse é um outro fenótipo de doença, não é comum nós vermos esses pacientes no nosso dia a dia, embora esses pacientes sejam raros, esses dois estudos fase 3 que eu vou mostrar para vocês mostram que há sim o papel dos novos agentes hormonais em pacientes considerados M0, mas com uma doença resistente à castração, né? Esses estudos todos foram produzidos numa época pré-novos métodos de imagem, esse acoplamento da medicina nuclear com tomografia, por exemplo, né? E que conseguiu alocar um número grande de pacientes. Todos os estudos têm mais de 1.000 pacientes, né? O estudo Prosper, por exemplo, tem mais de 1.400 pacientes, e que randomizaram esse subgrupo para receber enzalutamida versus placebo. Aqui entra um endpoint que nós não estamos tão acostumados a ver, mas que, de fato, ele é clinicamente importante, que é a sobrevida livre de metástases. Para o paciente, está numa situação de certa angústia, onde o PSA sobe, independente de bloqueio hormonal prévio, mas que não tem metástases, aumentar esse intervalo para que ele não tenha metástases é clinicamente relevante, né? Então, esse estudo olhou exatamente para esse subgrupo, né? Quem eram esses pacientes? São pacientes que tinham uma mediana de doubling time na ordem de 3,8, quer dizer, os pacientes estavam acelerados em relação a esse doubling time do PSA, né? A maioria desses pacientes estavam com menos de 6 meses de doubling time, né? Bom, e esse estudo foi positivo. A enzalutamida, que é uma droga previamente utilizada, de novo, em comparação com a abiraterona, nos mesmos cenários pré e pós-docetaxel na doença metastática resistente, aqui foi utilizada um pouco mais precoce e que teve um ganho de mediana de sobrevida de 36,6 versus 14,7, de novo, um hazard ratio importante, 0,29, reduzindo, sim, o risco de progressão de metástases. Todos os subgrupos analisados favoreceram largamente a enzalutamida e outros endpoints secundários, como o tempo para a progressão do PSA, o tempo para o primeiro agente antineoplásico, e a sobrevida até agora não está madura o suficiente para a gente avaliar se há um ganho significativo de sobrevida global para esses pacientes, principalmente porque esses pacientes são tratados com drogas que aumentaram a sobrevida e, claramente, você precisa de um tempo maior para detectar uma sobrevida lá na frente. O estudo Spartan vem carreado ao estudo anterior, que agora utiliza uma outra droga chamada apalutamida. A apalutamida talvez seja considerada uma enzalutamida de última geração, com potenciais menos efeitos neurológicos, riscos de queda, por exemplo, que é algo comum de acontecer com a enzalutamida, mas, em termos de eficácia, elas possivelmente são muito semelhantes. O desenho do estudo, o mesmo, mais de 1.200 pacientes, a mesma coisa, com os mesmos resultados, o mesmo risco de progressão de metástases, da mesma forma beneficiando a maior parte dos pacientes. O objetivo secundário também foi alcançado em diminuir o tempo, a redução do risco de morte desses pacientes, né? Bom, concluindo, claramente, recentes e importantes mudanças de prática no tratamento desse cenário, doença sensível à castração, de novo, e também num cenário cada vez mais raro, com o advento do PET com PSMA, CRPC M0. Docetaxel e abiraterona são padrão de tratamento para esses pacientes considerados de alto risco. Na doença de baixo volume, onde o benefício da quimioterapia é menor e o da abiraterona não foi testado, esses casos devem ser individualizados, em que pese por fatores prognósticos iniciais da doença, idade do paciente, né? CRPC-M0 é uma situação incomum, como eu disse, né? Enzalutamida e apalutamida, a apalutamida ainda não está aprovada na Anvisa, são hoje standard of care nesse cenário de pacientes de uma maneira geral. Aqui eu faço um convite a todos, no final desse ano nós vamos ter
2 simpósios juntos, extremamente importantes, em novembro. Nós vamos ter o primeiro consenso de câncer de próstata avançado para países em desenvolvimento, aos moldes do que Sangalen tem feito nos últimos anos. Tem uma ideia agora do LACOG, que é um grupo cooperativo aqui do Rio Grande do Sul, que todos vocês conhecem, que agora vai alocar, então, experts de países em desenvolvimento do mundo inteiro para que discutam e como incorporar exatamente todos esses avanços aqui mostrados, que claramente têm acesso a uma parcela muito pequena da nossa população, e como a gente pode contextualizar isso para grande parte da população desses pacientes em países em desenvolvimento que não têm acesso a novas tecnologias. Então, acho que vai ser um momento único de discussão, e que também vai ter o segundo simpósio internacional, que é o chamado GU Review, que é do nosso grupo cooperativo em gênito urinário. Tá? Com certeza, todos vocês estão convidados para esses eventos no final do ano. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, doutor Igor. Excelente aula. Doutor Igor tem voo a seguir, então agradecemos a sua participação no nosso evento. Gostaria de chamar agora o doutor Christian Pavlovich, que é professor de urologia da Johns Hopkins University, é diretor da uro-oncologia na Hopkins, e vai falar para a gente um desafio, que é qual é o papel da terapia local no paciente com câncer de próstata metastático. Dr. Christian. Obrigado. So this is my last talk here, and I just wanted to take the opportunity to thank the organizers again. I've learned a lot from the group here. It's been a very educational meeting, and I hope you all find that as well. I'm talking today about something very unusual, localized treatment of metastatic prostate cancer. And I'll just preface this by saying when I came to Johns Hopkins in 2001, I never thought I would be doing surgery for metastatic disease or surgery in men who do not have prostate cancer at all. And I think the future is now I am doing surgery for men with metastatic disease, and I may well one day be taking out prostates for high genetic risk. We'll see. Again, shocking stuff for a surgeon, but here we are. Now, is there data to support this? And that's what we'll discuss. Obviously, in metastatic prostate cancer, there are a variety of decisions to make. One can go straight to systemic therapy, which would be the standard of care, or one can talk about treating the primary, as we will here, or treating the metastases, as has been discussed in trials such as the STOMP trial and other ongoing trials of stereotactic beam radiation therapy or focused radiation. I won't talk much about systemic therapy. We just had a wonderful discussion about it, but it's the obvious choice for widely metastatic cases, and we certainly have level 1 evidence to support chemotherapy plus androgen deprivation, and now, beyond even CHARTED and STAMPEDE and the GETUG trials, which showed docetaxel and ADT improved survival and delayed progression, we now even have the newer anti-androgen studies, which were well reviewed just a few minutes ago by Dr. Morbek. Now on to localized therapy. Well, what is the current level of evidence? When does it make sense? And is it too morbid to be justified? And that's what we'll try to discuss here. And then finally, the idea of treating the metastasis. I won't go into that, but that's a whole other discussion, and we had some of that yesterday regarding the radiation treatments to the metastases in oligometastatic cases. So when should these treatments, on top of it all, then there's the whole idea of combination, combining systemic disease with primary treatment and metastatic disease, and that's what we're doing at Johns Hopkins, and I'll discuss that.
So overall, while there is excellent evidence favoring systemic treatment in stage 4 patients, and despite a multitude of trials, there really have been no subgroup analyses from these trials that have provided us clear data on how to proceed in states of minimal disease compared to significant disease. There are some subgroup analyses, but again, some of these trials don't really split it up very well, as was just discussed by Dr. Morbek. The CHARTED trial, again, we went over that, so I can sort of skip ahead. There was some stratification according to high volume versus low volume disease. That's a suggestion of data that we can look at in the oligometastatic state. And it looked like, while there was clearly an advantage, docetaxel plus ADT versus ADT alone, as was just discussed, in the high volume states, there was even more significant advantage. But in the low volume disease, it looks like the median overall survival has not yet been reached in either arm. So is this some clinical evidence that there is such a thing as a difference in metastatic state and a difference truly in sort of the patient profile of someone with a few metastases and someone with a lot of metastases? The concept of an oligometastatic state was introduced in about 1995 by Hellman and Weichselbaum. And the idea is that this cancer may have spread outside the prostate, but only in a limited fashion. Indeed, some cancers appear to progress in a stepwise fashion with limited metastasis initially prior to acquiring a more widespread phenotype. So the idea would be that treating the primary and the early metastases may prevent subsequent monoclonal or polyclonal spread of the cancer. There are several working definitions, which you've seen in the literature, but the idea is typically defined as minimally metastatic prostate cancer, typically non-castrate, to bone, regional or distant nodes or soft tissues. Typically, we exclude patients with visceral metastases from this definition, and in most of the ongoing trials, we talk about less than 3 lesions or less than or equal to 5 lesions as the oligometastatic state. I'm just going to show you a couple of studies from the scientific literature that I think support this concept. This is a large study from Nature Medicine, came out in 2009 from a group of medical oncologists and researchers and pathologists at Johns Hopkins. And this is basically autopsy studies on men who died of metastatic prostate cancer. At the time, they were using a comparative genomic hybridization or Affymetrix small nucleotide polymorphism arrays. And they were tracking the origin of the metastases in these patients. The metastases in this case were found to be generally monoclonal. They all retained some genetic characteristics of being of the prostate. But what's interesting is if you look at some of the diagrams in the paper, you can definitely see that this sort of pink tan area is the prostate, and this black clone is the one that really was responsible for the metastases. Whereas in this case, you had a prostate, and actually it's a relatively indolent clone that crept into the lymph nodes that then was where the site of origin of the subclone that then caused more of the metastases, some of which actually even circulated back to the prostate. So this kind of data supports the concept that you've got this creeping malignancy that gets to some local lymph nodes. It supports the Briganti data that were presented that shows that in cases of microscopic or 1 or 2 positive lymph node disease, you can get increased survival and cure with surgery, and that's a genetic demonstration of that. This was 2009, and the same autopsy group kind of came up with a much more broad paper in Nature some years ago, where they'd look at 10 autopsies, and now they did whole genome sequencing, which was not available earlier. It's a very interesting paper to look at. Metastasis to metastasis spread was very common. So they looked at a bone metastasis, showed that it was the one that seeded the next metastasis, and it was this sort of massive sort of polyclonal seeding was seen as well in these patients. The metastases were more closely related to each other than to the primary tumor in 7 of the 10 cases where the primary could also be sequenced. So I think again, if you look at the diagrams, I mean, obviously it's a very bunched up figure, but in this patient, things sort of went slowly and locally, whereas in some of these patients, metastases hopped out, created other metastases, circulated back to the prostate, creating an entire sort of
cancer syndrome. But the concept, again, is that in some patients, there is cancer that just hasn't quite done that or that is not destined yet to do that, and if we can identify those better. So I think a picture emerges, as this is quoting Dr. Liu, the first author, of a diaspora of tumor cells sharing a common heritage, spreading from one site to another while keeping the genetic imprint of their ancestors. After a long period of development, before the most recent complete sweep, metastasis usually occurs in the form of spread between distant sites rather than as separate waves of invasion directly from the primary tumor. Again, this is all in prostate cancer, so it's not just theoretical or breast cancer. Transit of cells from one host site to another is relatively common, either as monoclonal metastasis to metastasis or as polyclonal seeding. And you get this picture of multiple related tumor clones competing for dominance across the entire host. Another paper from Hopkins, from Dr. Hoffner, who's in our pathology department, tracking the clonal origin of lethal prostate cancer. This is one patient that they did extensive dissection of the metastases and of the prostate. And it's essentially, you can see that this patient, had primary cancer, there was lymph node metastasis, then there was lung metastasis, and there were other metastases. This was at radical prostatectomy, they got this data, and later they got this data, and they sort of checked the clonal origin of this and went back and microdissected the prostate itself. And what was, I think, really interesting is that if you can see, the lymph node metastasis is completely different in terms of its PTEN and its other gene expressions than the other metastases. And this is, again, a classic demonstration that there's a clear difference between what's going on locally and regionally and what's going on metastatically. So I guess more support for this concept of a possible oligometastatic state. So we're getting to the middle of the talk, and I'll say right out, there is no level 1 evidence supporting treatment of the primary in metastatic cancer. This is all done on protocol, on clinical trial. It's all theoretical, and we're trying to apply this to select patients. All of the conclusions made to date are being drawn from subset analyses, retrospective data, or observational data. Examples in the clinical realm, we mentioned one from the oncology literature. SWOG 8336 was observation versus ADT for N1 disease after RP. We call this the Messing study, for those of us who don't remember all of the numbers. And this was a classic demonstration that in the long term, while there was a benefit of ADT in men with node-positive cancer in terms of survival, there was still a 15 to 20% subset of men who only had the radical prostatectomy and the node dissection who were still without evidence of disease, implying, again, they were cured by the surgery alone. They were cured in a state of oligometastasis. Then there was a subset analysis of SWOG 8894, which was Dr. Eisenberger's flutamide plus orchiectomy versus orchiectomy study. So Dr. Thompson and colleagues came in years later and looked at, of these 1,000 men, some of them had had a radical prostatectomy before going on this trial for metastatic disease, and they found that there was a survival advantage in those men. Obviously, this is just a retrospective subset analysis, but it seemed like men who had had their prostate taken out, whether they got in group 1 or 2, had a better long-term survival than men who had not had the local treatment. And of course, there have been observational and retrospective studies looking at both prostatectomy as the primary therapy and radiation as the primary therapy. Dr. Shao and colleagues did a look at our SEER national registry, and there was clearly a difference between nodal and distant metastasis at presentation, and that is consistent with some of the data I've described to you and supporting the idea that maybe lymph node metastasis at least is different than bone and widespread metastasis. And then Dr. Abdullah and Dr. Menon's group recently wrote a paper on the impact of adjuvant radiotherapy in node-positive prostate cancer. And they sort of tried to figure out which patients did well with the adjuvant radiotherapy. This was not a Genome DX, genome classifier study, although that's sort of data would inform this as well. But they looked and figured out that it seemed that the adjuvant radiation really benefited men with 1 or 2 positive nodes, Gleason 7 through 10,
You could see the p-value here of less than 0.001, or PT3B with PT3B or 4 disease or positive surgical margins, or actually any patients with 3 or 4 positive nodes benefited. So, limited nodal spread can be treated with adjuvant radiation therapy, which is not, the way we typically would have thought to send patients after radical prostatectomy to radiation. These are some of the, again, a busy slide, but some of the radiation data. As you can see, everything is sort of there's retrospective data. There's a little bit of prospective data. And the idea is we're summarizing studies that are using radiation therapy for de novo oligometastatic prostate cancer. And in this case, comparing RT plus ADT versus ADT alone, there seems to be a real improvement in efficacy with RT plus ADT, implying that treating the primary makes some sense. Most of these studies are positive in the treating primary plus ADT compared to ADT alone, and there are some surgical data as well. I'll go over some of these studies, but Heidenreich in 2015 was one of the big ones, and there have been others. Everyone defines extent of metastatic disease slightly differently, but the idea is that once again, there are showing some improvements in cancer-specific survival and overall survival in the arm that gets the radical prostatectomy rather than the arm that does not get the primary treatment. So let me dig a little deeper into this study that came out in 2015, cytoreductive radical prostatectomy in patients with prostate cancer and low-volume metastasis. The definition was 3 or less. These guys did get 6 months of neoadjuvant, and I think that's probably important in terms of making the surgery more feasible. They got a good PSA response to the neoadjuvant ADT, and this led to recommendation for radical prostatectomy. If they did not get a good response, they did not go on to prostatectomy. So that's a bias, of course, right there. But this was mainly showing sort of safety and feasibility. There was a clinical progression-free advantage to those who, responded to ADT and had surgery compared to those who did not initially respond to ADT, as one could imagine. I do think this is biased by patient selection, but they really kind of was a very provocative study, certainly. And then this paper has been discussed as well briefly, but this was just 11 patients, less than 5 lesions or equal to 5 on bone scan and or adenopathy. Some few got neoadjuvant ADT. They did have a long follow-up, and they were trying to show us outcomes at 5 years plus. Now, of course, the surgery was done. There was a high positive margin rate because the lack of ADT, whether that's meaningful or not, it's hard to tell. There was a median of 4 positive lymph nodes, and down the road, 91% then went on to follow up to get more therapies over time. These data suggested that it might make sense to investigate this. And there are several ongoing studies investigating radical prostatectomy in an oligometastatic state. As far as I know, there are 3 randomized controlled trials going on worldwide. However, there is really no mature data. The MD Anderson group, led by Dr. Brian Chapin, is doing what's called best systemic therapy versus radical prostatectomy or radiation therapy plus best systemic therapy. So it's basically primary treatment, RT or RP, plus whatever is considered at the time the best systemic versus the systemic therapy alone, and they're accruing 180 patients. There's a study that's opened, I think, somewhere around last year called Trombone in the United Kingdom, which is best systemic therapy versus best systemic therapy plus radical prostatectomy. And that's going to be at 3 sites, and they're kind of an early phase study, 50 patients. And the Martini Clinic, which can accrue very quickly, is doing essentially the same study with a target of 452 patients, and that's apparently ongoing, and it's called GRAMP. So these are the randomized studies that everyone is expecting to find some date to get some good sort of level 1 evidence from. But in the meantime, we have some ongoing protocols, and if you search the
cancer.gov website. You'll see various institutions and others. And I will just discuss a little bit about the trials and ours. This is the randomized controlled trial from MD Anderson. That's just their schematic again. But what you'll see here is that there is basically a screening, best systemic therapy, randomization, and then they basically go on to either get the surgery or not. There's not a neoadjuvant component here. There is trombone, and that's the UK study, same concept. Patient gets randomized ADT versus ADT plus radical prostatectomy. And then this is now our non-randomized protocol. And this is what I'm participating in which is a little different in that we really start with a docetaxel-based regimen plus androgen deprivation therapy. So the eligibility on the left, it's oligometastatic cancer. Let me see. Yeah, I have a next slide. But basically, we take patients with any T stage, N0 to 1, M1A and B, 1 to 5 metastatic lesions, no visceral lesions. Get a CT scan, chest, abdomen, pelvis, and bone scan. We're not using PET PSMA for inclusion here, whether that's a mistake or not. We just can't easily get PET PSMAs without defined protocols, and that was not specified in this protocol. So they get the chemotherapy and androgen deprivation, and then they go on to prostatectomy, plus or minus adjuvant radiation if there are positive margins or reason to do local consolidation down the road. And ultimately, they're going to be getting SBRT to their oligometastases. And there'll be follow-up, and the endpoints are safety, PSA at 2 years, time to castrate-resistant disease, time to recurrence, and overall survival. It started in 2016 and is actively accruing. We've discussed some of the eligibility and the treatment here, but this is very intensive for the patient. I typically will see them 6 to 12 months after they have started in this. Most are getting, I think, 4 cycles of docetaxel. Then they come to the radical prostatectomy, and then they go on to get either the adjuvant and then definitely the SBRT to the lesions. Results to date, and this is a little busy, but basically we've had 18 patients enroll, 17 have undergone the surgery, and 1 is currently receiving their neoadjuvant therapy. The median number of metastases has been 2. PSAs are about 16. There is a median of 12 months of ADT and 4 cycles of docetaxel, and the median PSA after the systemic therapy when they get to me is 0.6. In terms of the radical prostatectomy outcomes, they've been quite good in terms of just sort of safety in the operation with a very acceptable operative time, low blood loss, low length of stay of about a day. There have been 23% transfusion rate. That's 2 open cases and 2 robotic cases. There's been a low rate of complications, I'd say overall, no rectal injuries. Of course, if you look at the pathology, 76% continue to have, fairly large volume disease, but the positive margin rate is now down to 30%, or 5 out of 17, significantly lower than if you didn't have all the preoperative ADT and chemotherapy. Again, whether that matters, it's unclear, but it might spare some men from immediately having to go have radiation, which has local toxicities in terms of quality of life. The pelvic lymph node dissections are relatively extended, median of 13 nodes, quartile range is 9.8 to 22, and 41% had positive lymph nodes. The question to me is really how aggressive does a lymph node dissection have to be in someone with bone metastatic disease? But if you believe in the oligometastatic story, you do want to at least not miss something in the lymph nodes. And until we have better imaging, like PET PSMA, we should probably do good node dissections. And at this point, 7 men have gotten radiation, 9 have completed their SBRT. Interestingly, all of these men have undetectable post-radical prostatectomy PSA levels. So it seems like the ADT and chemo are quieting down the metastases, and the residual disease is coming out in the prostate, at least the PSA-producing disease. So this is what we call the total eradication of disease, or TED trial, TED. The combination of neoadjuvant chemohormonal therapy
with local therapy plus SABR for patients with oligometastatic disease is certainly feasible. It appears to confer decreased morbidity than ARPI using adjuvant approaches. So again, it seems that the neoadjuvant allows the radical prostatectomy to be relatively uncomplicated, which is surprising to me, but I think just by getting the disease back into the prostate, it makes the margins a little easier to come up with surgically. This paradigm of management presents just a possible future option for the treatment of men with oligometastatic disease. Longer-term safety, survival, and functional outcomes from this study are obviously forthcoming. I think the concept of an oligometastatic state is well supported by scientific and clinical evidence, as I've tried to show you, but how best to define the state remains a challenge overall, and certainly on a patient level or a personalized medicine level. How do we know that this is the kind of patient who will respond? And maybe that's where genomic classifiers or some other assessments of sort of the clonal heterogeneity of the patients with biopsies of the metastases would help. And ultimately, whether there are long-term benefits to localized treatment in the metastatic setting really still remains to be better studied and elucidated. We really need level 1 evidence to support this concept. Luckily, we do have several ongoing randomized trials that should produce some data within the next few years. But until then, I think this should really be protocol-driven. And I think either neoadjuvant or adjuvant therapies should be included. I think our preference is for some neoadjuvant, and everything should be considered very investigational at this point. Thank you. Obrigado, Dr. Pavlovich. Uma excelente apresentação num tema árduo, mas bastante intrigante. Nós vamos adiante agora com o Dr. André Brunetto, que tem especialização em oncologia pelo Royal Marsden, em Londres. É um oncologista clínico dedicado ao tratamento do câncer de próstata no Hospital Moinhos de Vento e vai falar para a gente sobre o câncer de próstata, o hormônio refratário. Obrigado, Guilherme, pela apresentação. Gostaria de agradecer o convite à comissão, parabenizar pelo evento também, que está em alto nível. Espero que esse evento, em conjunto com a oncologia e com a radioterapia, a gente possa ter aí todos os anos, se possível. Vou falar hoje sobre, então, câncer de próstata metastático resistente à castração. É um prazer também estar aqui no Hospital de Clínicas, onde eu fiz parte da minha formação. Eu tenho alguns conflitos de interesse, mas, na verdade, hoje a ideia não é falar sobre dados específicos ou drogas, ou comparar A com B, mas que a gente tenha realmente um conceito sobre o tratamento e as futuras aí perspectivas que a gente tem pela frente. É pouco tempo, né? Eu sei que a gente também está correndo um pouco atrás do horário, então eu vou tentar ser rápido. Para alinhar alguns conceitos, primeiro, eu não vou revisar a definição de resistência à castração, mas até bem pouco tempo atrás a nossa discussão era ou não no uso ou não de antiandrogênico periférico para definir se esse paciente era castrado. E nesse momento a gente tem um cenário um pouco diferente aqui, né, principalmente aí depois da aprovação dessas novas combinações. Então, quais são esses cenários aí de doença resistente à castração? Então, é o paciente aquele que vai ter usado bloqueio hormonal, né, na recidiva bioquímica, e vai se apresentar com doença sistêmica. Ressaltar aqui que, né, esse não é o padrão com evidência 1A, mas a gente acaba usando muitas vezes, né, o bloqueio hormonal em pacientes de alto risco, às vezes até de forma intermitente. O Igor mostrou agora os dados, né, do Prosper com enzalutamida e do Spartan com apalutamida, num perfil de pacientes resistentes à castração também, que vão ser pacientes que hoje a gente não tem contato, porque essas medicações e essa aprovação não está disponível no Brasil, mas daqui a alguns anos esse cenário vai ser de um paciente já multitratado. E também os dados aí dos estudos usando abiraterona e quimioterapia em doença hormônio sensível. A maior parte dos pacientes que eu vou falar
nessa palestra são os pacientes que vão ter utilizado aí o bloqueio hormonal como agente único, né? E a maioria dos estudos pivotais que a gente tem hoje dados são dentro desse contexto. Antes disso, eu vou alinhar um conceito que eu acho extremamente importante, que a gente tem discutido muito pouco nos congressos, é a definição de doença metastática. Né? Então, eu quero lembrar vocês que todos os estudos com drogas aprovadas pelo FDA, em todas as linhas, tanto em doença metastática resistente à castração, quanto doença hormônio sensível, quanto os estudos mais novos agora com Prosper e com Spartan, utilizaram métodos tradicionais de estadiamento. Tá? A gente sabe que, e a gente hoje tem disponível o PET com PSMA, ele vai fazer o diagnóstico de doença metastática num estágio muito mais precoce, e a gente tem que ter cautela, né, na validação desses resultados, principalmente na hora de definir a conduta de iniciar o tratamento sistêmico. Né? Tanto o Prosper quanto o Spartan, eles não têm dados ainda de sobrevida global, e a gente tem uma discussão aí se sobrevida livre de metástase é um surrogate endpoint para isso. Vocês cansaram de ver essa figura hoje, mas eu quero ressaltar para vocês, então, que só pegando os dados do Spartan e do Prosper, que são eminentemente estudos que olham para a doença precoce, né, mas em pacientes de alto risco, então com doubling time baixo, o Prosper, como critério de entrada, utilizava um PSA de pelo menos 2, né, então, utilizando métodos tradicionais. E se a gente for olhar para o braço controle, que utilizou placebo, a média entre o início do tratamento e a metástase diagnosticada por método convencional foi em torno de 15 a 16 meses. Então, nós estamos falando de pacientes de alto risco, né, que demoram 1 ano e meio até desenvolver metástase. Então, se eu pegar aqueles câncer de próstata com um fenótipo mais indolente, vamos dizer assim, e com Gleason mais baixo, e com doubling time de PSA alto, a gente está falando de talvez vários anos até esse paciente, né, vir a desenvolver doença metastática e preencher os critérios de estudo que a gente está acostumado a ver. Então, a gente tem que ter muita cautela na definição, e a gente não tem essa resposta ainda, e talvez aí sim a gente possa ter um papel cada vez mais crescente para tratar a doença oligometastática. Esse é o cenário, então, de tratamento. Muitos de vocês já conhecem esse slide aí, de opções de tratamento, e esses são os estudos, vamos dizer assim, pivotais, que aprovaram essas drogas, e as drogas foram aprovadas pelo FDA. Ressaltar aqui que o Provenge, né, não está funcionando aqui, mas tudo bem, é uma droga que não está aprovada no Brasil, e a gente tem dificuldade com custo, e é um tratamento difícil, é uma forma de vacina. Então, a gente tem aprovado essas medicações aqui, e eu não vou falar sobre cada uma delas, mas dentro desse contexto, o que a gente acaba fazendo em oncologia? A gente acaba desenvolvendo essas drogas num cenário mais tardio e tenta trazer esses medicamentos para frente, né? A própria abiraterona e a enzalutamida foram desenvolvidas dessa forma, em que a gente trouxe num cenário pós-docetaxel e foi trazendo essas medicações para pré-quimioterapia. A própria quimioterapia com docetaxel a gente já vem trazendo para frente também. O cabazitaxel, que está aprovado no estudo TROPIC, pós-docetaxel, a gente tem resultados já consistentes de não inferioridade dele numa linha mais precoce, com uma posologia diferente. Mas a gente ainda, em termos de custo, e eu acho que docetaxel continua sendo a primeira opção de quimioterapia para os pacientes nesse cenário. E mais recentemente a gente tem a chegada aqui em Porto Alegre do tratamento com RAD 223, que, né, nos dá um cenário de algumas opções para tratar esses pacientes. Eu não vou falar sobre, né, docetaxel, e nem sobre o Latitude, nem o Charted, porque o Igor já deu detalhes, mas são opções que a gente tem, e novas opções com Prosper e Spartan. A gente tem muitos estudos clínicos em andamento nesse cenário, e não vai dar para falar sobre todos eles hoje, obviamente, por pouco tempo, mas são mais de 150 estudos, né, em andamento. A maioria deles com diversas medicações,
e grande parte deles em estudo de fase 2 e olhando para biomarcadores preditivos de resposta. Essa tabela não faz um pouco de resumo do que a gente tem aprovado hoje nesse cenário de doença metastática resistente à castração. Eu queria só ressaltar aqui, se a gente for olhar o hazard ratio, né, de todos esses estudos, eles são muito semelhantes, né, e a gente tem, em média, aí, um benefício em todos eles de sobrevida global em torno de 3 a 5 meses. Mas eu quero apontar um fato importante, que se a gente olhar aqui, os estudos, o 302 e o PREVAIL, que é o uso de ENZA e de abiraterona pré-quimioterapia, se a gente for olhar para a sobrevida global, a gente está comparando 35 meses versus 31 meses. Né? O incremento é pequeno, mas a gente vê que esses pacientes, comparando até com o TAX, né, 327, a gente for olhar as curvas ali de sobrevida global, de 19 versus 16, que são os mesmos 3 meses, a gente vai ver que os pacientes hoje estão vivendo muito mais tempo. São pacientes com doença metastática, resistente à castração, que estão vivendo aí 3 anos, mais de 3 anos, muitas vezes. Então, o que acontece aqui é um fenômeno que é justamente o braço aqui recebe também o tratamento complementar no crossover. Né? Muitos desses pacientes estão recebendo essa medicação depois. Então, qual é a ideia que a gente tem? A gente tem a percepção no tratamento da doença metastática que quanto mais cedo a gente der qualquer um desses remédios, maior é o benefício para os pacientes. Isso que a gente tem feito, trazendo um cenário onde os pacientes agora estão começando a usar a combinação de remédio para doença hormônio sensível metastática e também para doença M0. Eu fico feliz que essas drogas todas que o NCCN indica com nível 1A, a gente tem disponível hoje. Eu quero só também dizer que em nível de saúde pública, muitas vezes a gente não tem disponível essas medicações pelo SUS, mas que ainda estão nos guidelines do NCCN. Eu ressalto aqui 2 estudos, que é o STRIVE e o TERRAIN, que comparam enzalutamida com bicalutamida e que são superiores. Então, eu acho que se a gente tem disponível as novas manipulações hormonais, essa seria a minha preferência. Mas, no contexto de SUS, a gente também tem um certo respaldo para usar medicações mais antigas. Esse é um consenso que tem quase todos os anos, especialistas de todo mundo, que é o consenso de St. Gallen. E a grande pergunta é, qual é a opção em primeira linha dentro desse contexto? E a maioria dos especialistas respondem que é o uso de abiraterona ou enzalutamida em primeira linha, e isso, obviamente, tem a ver com os efeitos colaterais. Essas são drogas que realmente têm um perfil de tolerabilidade muito boa. E a grande pergunta é qual das 2 medicações a gente começa? Né? E, na verdade, em termos de eficácia, a gente não tem resposta para isso. Né? Os estudos são transponíveis, a gente tem critérios de entrada muito semelhantes, e a gente acaba, muitas vezes, escolhendo um remédio ou outro pela experiência que a gente tem com a droga, né? E com os efeitos colaterais da medicação. Muitas vezes, comorbidades, a gente usa também para fazer a seleção do tratamento e possivelmente, interações medicamentosas. Foi perguntado, então, nesse mesmo consenso, acho que isso foi de 2017, qual era a opção, e a gente acaba olhando para o perfil de efeito colateral de cada uma dessas medicações para tentar selecionar a melhor opção de tratamento, e eu acho que tem consenso em alguns dos efeitos colaterais, especialmente pacientes com alteração cognitiva, com história de quedas ou com fadiga muito intensa, a gente tem uma preferência a usar a abiraterona. Em pacientes com doença cardiovascular, história de diabetes ou disfunção hepática, a gente acaba tendo uma preferência de usar a enzalutamida. Mas isso aí fica muito a critério do oncologista. Os dados de eficácia são muito semelhantes. Com certeza, a gente tem resistência cruzada entre essas medicações. Elas, quando usadas em segunda linha, têm uma taxa de resposta muito pior. E a grande pergunta é qual é o sequenciamento ideal. E, na verdade, a gente não tem uma resposta. A gente talvez tenha um pouco mais de resposta de PSA, com o uso da enzalutamida em segunda linha, mas também a gente tem melhor resposta de PSA com a enzalutamida em primeira linha, que depois não se traduz em sobrevida global.
E, certamente, não há dados de sobrevida global, nem de sequenciamento randomizados para poder dizer que uma sequência é melhor que a outra. Esses são dados mais recentes do GETUG. Então, são pacientes que utilizaram docetaxel em doença hormônio sensitiva. E, à direita, aqui eu mostro que a abiraterona e a enzalutamida têm respostas consistentes de PSA após o uso de docetaxel, que tende a ser superior ao uso das outras medicações, inclusive o re-challenge com docetaxel. Então, minha preferência também, se o paciente usou quimioterapia em doença hormônio sensível, seria usar ou uma ou outra medicação, e aí a gente não tem preferência por nenhuma das duas. Os mecanismos de resistência têm a ver principalmente com o receptor de androgênio, que envolvem desde o aumento da expressão do receptor de androgênio, como também mutações que muitas vezes são induzidas, e na maioria das vezes são induzidas pelo próprio tratamento, pelos mecanismos, e ressalto aqui que o docetaxel tem um papel citotóxico, mas também tem um papel porque ele atua na translocação nuclear do receptor de androgênio. A gente tem também as splice variants, que é a perda do ligand domain, do receptor, que faz com que ele fique ativado, e a gente tem também aumento de outras vias. A gente tem, enfim, uma série de alterações, diferenciação neuroendócrina, aumento de genes de reparo, alteração do receptor de glucocorticoide, e a maioria dos remédios que estão em desenvolvimento tem a ver com esses alvos, que atuam nos mecanismos de resistência ao receptor de androgênio. E a nossa busca, eu diria que assim, câncer de próstata está um pouco atrás. Se a gente for olhar hoje para câncer de pulmão, onde o paciente vai fazer a biópsia, e além do laudo vai ter mutações para avaliar, enfim, a gente não tem biomarcadores preditivos de resposta para selecionar o tratamento em câncer de próstata. Isso está faltando na doença. Então, basicamente, os novos medicamentos, e alguns eu vou ressaltar, não vai dar para falar, vou só dar alguns exemplos, tentando associar biomarcadores com novas opções. Eu estou com pouco tempo, vou correr um pouquinho, tem 5 minutos. Então, a abiraterona e a enzalutamida, a gente tem o RV7, que os pacientes são essencialmente resistentes a essa medicação. Talvez os taxanos tenham um papel importante onde a eficácia no tratamento com docetaxel é melhor em quem tem esse splice variant positivo, e existem remédios que estão também em busca de tratar as alterações relacionadas com isso. Esse é um estudo interessante, porque ele pega pacientes de alto risco e ele tenta ver o que é melhor em primeira linha, se é um bloqueio hormonal ou se é a quimioterapia, e é um estudo que vai, na verdade, coletar marcadores preditivos e vai tentar nos dizer qual é aquele paciente que talvez tenha preferencialmente que receber quimioterapia ao invés de um bloqueio hormonal. Esse é um conceito interessante, onde a gente tem alterações genéticas, onde a gente tem um reparo, e a gente, através da utilização de um inibidor da PARP, que vai atuar na cisão de bases, a gente vai ter um duplo defeito, e que essa célula vai entrar em instabilidade genética e vai morrer, vai entrar em apoptose. Tem um estudo muito elegante do Johan, do New England, que ele coloca esse biomarcador, então, de genes de reparo muito específico, onde os pacientes que têm esse biomarcador vão muito melhor em tratamento, com o inibidor da PARP. Esse estudo, então, é um estudo da ASCO, que foi publicado agora no Lancet, que é numa população irrestrita também, mostrando o benefício de inibidores da PARP nessa população de pacientes, junto com a abiraterona. E eu só coloco aqui esse exemplo, porque a gente tem um estudo aberto no Ernesto Ornelis, dentro desse contexto, que randomiza pacientes para essa droga, baseado ou não na presença de alterações no tumor ou em DNA circulante. Esse outro estudo aqui, que o grupo do Johan também publicou com um inibidor de AQT, que é via downstream do PTEN loss, que é muito comum em tumores de próstata, com resultados promissores de fase 2, está aberto no Conceição,
também, então, para a gente. E a gente tem opções aí em Porto Alegre de tratamentos que a gente pode encaminhar aos pacientes. Difícil não falar em imunoterapia, porque a imunoterapia está na moda, mas, vamos dizer assim, com novos agentes, a primeira grande batalha da imunoterapia, que foi com os anticorpos anti-CTLA-4, os estudos, tanto pré quanto pós-docetaxel, foram negativos, numa população não selecionada. Lembro aqui que o Pembro, né, foi a primeira medicação aprovada nos Estados Unidos, não baseado em sítio tumoral, mas baseado numa alteração genética, que a gente fala de instabilidade de microsatélite alta. O problema é que apenas 12% dos pacientes com câncer de próstata têm essa alteração. Né? E na ASCO se discutiu muito se os novos, né, mais modernos, mais eficazes e menos tóxicos inibidores de PD-1 e PDL1 teriam papel, e eu acho que tem um crescente papel, mas a gente, de novo, aqui tem que saber selecionar os pacientes e a gente não sabe muito bem de que forma isso é feito. Né? Também tem o estudo aberto do Moinhos, que é um estudo de fase 2, pós-docetaxel, que tenta fazer essa pergunta, que é uma nova opção que a gente tem. Eu acho que a gente tem que sempre estar atento para os estudos que tem aberto na nossa cidade para poder encaminhar nossos pacientes. O Igor já falou de teranóstica, né? Então, esse é o lutécio ligado ao PSMA, com resultado promissor, mas eu não vou me alongar muito, e vou direto para minhas mensagens finais. Então, eu acho que todos aqui a gente tem que ter muita cautela, né, na interpretação das novas modalidades de imagem, né, e na hora de definir o tratamento, e realmente avaliar se esses surrogate endpoints vão ter depois impacto em sobrevida global. A melhor escolha, então, do tratamento vai depender da apresentação inicial do paciente, né, dos métodos de imagem. A gente vai avaliar qual é a toxicidade de cada medicamento, associar isso com as comorbidades de cada paciente e a disponibilidade de remédios que a gente tem. Né, o melhor sequenciamento ele carece ainda de estudos randomizados, mas as drogas ativas devem ser usadas de maneira precoce. A seleção de pacientes utilizando biomarcadores preditivos de respostas e as combinações de diferentes medicações vão nos dar ganhos adicionais de sobrevida global nos próximos anos. E eu não esqueço aqui de dizer que é extremamente importante a gente encaminhar os pacientes para estudos que têm aberto e que a gente possa discutir o caso em equipe multidisciplinar para definir qual é o melhor tratamento. E nunca esquecer que tem que envolver o paciente também na decisão de qual é a melhor opção para ele. Né? Muito obrigado. Muito obrigado, então, André. Já vou convidá-lo para compor a mesa da discussão de casos. Gostaria de chamar também o Dr. Alain Dalprá para compor a mesa, Dr. Sérgio Azevedo, Dr. Christian Pavlovich, Dr. Paulo Renato Figueiredo Ferreira e Dr. Wilson Busato Júnior. Nós vamos discutir casos, então, de câncer de próstata metastático. Pode projetar, por favor, os casos. Muito bem. Vamos começar, então, com um caso de um paciente de 75 anos que
tinha diagnóstico de fibrilação atrial e asma brônquica. Em 2013, então, numa avaliação urológica com PSA alterado, ele é submetido a uma biópsia e tem um diagnóstico de câncer de próstata, Gleason 6, na época, acometendo ápice, terço médio e base direita. Não tenho aqui a porcentagem dos fragmentos, mas na época foi proposto um tratamento ativo para ele e ele recusou e quis, então, não fazer uma vigilância ativa, mas uma observação, o watchful waiting, né? O que vinha sendo feito, então, ao longo dos anos. Em 2017, ele acaba não fazendo um novo exame, e em 2018, um salto, então, do exame prévio, então, de 6,79 para 23 de PSA, que foi confirmado numa repetição. E esse paciente é submetido, então, a um PET com PSMA, que demonstra captação na próstata, em linfonodos loco-regionais, em linfonodos retroperitoneais e também em linfonodos supraclaviculares, ou seja, supradiafragmáticos. Todos os achados, então, sugestivos de implantes secundários do câncer de próstata, né? Eu vou, então, abrir para a plateia se posicionar e depois vou colocar a discussão na mesa. O que fazer nesse cenário? Então, um senhor que já tinha se negado a um tratamento primário no passado, apresenta uma progressão durante esse período, assintomática, detectado somente por exames, né? Observação, supressão androgênica com abiraterona ou com docetaxel, conforme os estudos que foram apresentados, ou, quem sabe, um antiandrogênico periférico, né? A plateia está votando. Ok, vamos ver. Perdeu a votação ali, mas eu fiquei com a impressão que a maioria tinha se posicionado no B, na supressão androgênica. Eu gostaria de ouvir inicialmente o André, né? Como é que tu te posicionaria em relação a um paciente como esse? Então, esse é justamente o caso que eu estava falando na minha palestra, né? É um paciente que, né, com a doença não tão agressiva, que, né, desde o início tentou um tratamento mais conservador e que foi estadiado com um exame que preenche, né, critérios, vamos dizer assim, né, de alto risco ou alto, né, volume de doença, como queiram. Então, na teoria, né, seria um paciente que poderia ser candidato a uma nova combinação, né, com abiraterona ou com docetaxel. Eu não vi ali se preencher critério, porque passou muito rápido, de alto risco ou alto volume, mas enfim. Agora, esse paciente não preenche o critério dos estudos, né? Porque os estudos utilizaram cintilografia óssea e tomografia para avaliar esse paciente. A gente sabe que esses exames geralmente são positivos com PSA, né, mais alto. Então, eu acho que fica difícil. Assim, eu acho que a minha tendência seria, né, conversar com o paciente, explicar para ele as opções, e eu acho que começar com supressão androgênica talvez seja uma opção para ele, sim. Sérgio? A nossa discussão no dia a dia aqui no Clínicas, muito simples, supressão androgênica. O tamanho do benefício e a diferença entre esse grupo de pacientes como esse e os que entraram nos estudos, como o André mencionou, existe. Então, não tem nada de errado nós acrescentarmos algo à supressão androgênica, sabendo que a abiraterona e docetaxel têm ganhos adicionais. Tem que conversar muito com um paciente que já teve um perfil de decisão de querer não se incomodar. E com o docetaxel, ele vai se incomodar. Com a abiraterona, talvez um pouco menos. Christian,
vocês rebiopsiariam esse paciente na Hopkins frente a uma mudança tão grande do PSA em alguém que recusou um tratamento prévio para ajudar na tomada da decisão atual? I think so. I mean, I as a urologist would argue that we have metastatic disease. How much more information do we need? But I think my friends from medical oncology would like a look at his tumor, his Gleason. So he would be referred to me, I believe, for a biopsy. The other option would be just to biopsy one of the metastatic sites. Perfeito. Dr. Wilson, também uma visão urológica sobre a situação. Eu acho que a maioria de nós, quando vê o paciente... o André foi muito feliz em mostrar aquele slide que todos nós já conhecemos, da história do câncer de próstata, e a maioria de nós, e para isso serve os fatores preditivos de risco, consegue perceber de início no paciente que a gente vai precisar usar todas as drogas. E nesse paciente, eu acho que a discussão franca com ele e começar com uma sequência que ainda não é definida, mas começar com uma droga, sabendo que vai se usar toda a sequência, que não é o caso desse paciente a princípio, eu acho que é muito importante. A ablação hormonal aqui, ela vai surtir efeito por algum tempo. A chance desse paciente é de quase 2/3 de ele ter evolução após o uso da ablação e a gente precisar de uma outra droga. Eu só queria fazer um comentário, talvez não se aplique tanto aqui, mas quando a gente tem essa ideia de sequenciamento, que ainda não está definido, volto a dizer isso, talvez seja interessante a gente pensar com um pouco mais de cuidado no paciente que tem condições clínicas para isso, no docetaxel. Lembrando que o paciente que fez docetaxel, ele responde muito bem depois à abiraterona e à enzo, mas o inverso às vezes não é verdadeiro. E por vezes a gente fica no afã de tratar esse paciente, de baixar esse PSA nesse paciente logo, e acaba optando já de início nessas drogas que são fabulosas, mas eu acho que elas têm seu momento certo para ser usado, particularmente nesses pacientes que têm um risco relativamente baixo. Perfeito. Esse paciente, em princípio, não tinha um grande volume de doença, era um volume linfonodal apenas, ele não se enquadraria dentro do critério dos estudos para o grupo que mais se beneficiou, e para ele a questão dos efeitos colaterais pesou muito na decisão, foi por isso que ele recusou os tratamentos prévios, Então, esse paciente acabou sendo tratado com supressão androgênica com gozerelina nesse primeiro momento. Vamos passar ao caso seguinte. Agora estamos falando de um senhor mais jovem, então, com 57 anos, sem uma morbidade prévia, apenas um histórico de tabagismo. Numa revisão urológica de rotina, se descobre um PSA alterado, um toque retal também alterado à direita, e a biópsia, que foi após essa ressonância demonstrando uma lesão extensa do lado direito, PIRAD 5, com sinal de possível extravasamento da cápsula do lado direito, a biópsia confirma um Gleason 9, 5+4, e um Gleason 7 à esquerda. E mais de 50% dos fragmentos estavam envolvidos. Nos exames, então, de avaliação, exames convencionais, a tomo de tórax e abdômen não identifica lesões, a cintilografia óssea identifica apenas uma lesão na asa do ilíaco direito, onde um exame focado com tomografia evidencia uma lesão osteoblástica de 2 por 1,5, sugestiva de implante secundário. Foi até proposto para o paciente evoluir nessa avaliação com um PET com PSMA, mas isso não é a nossa realidade, não é custeado pelos convênios. Esse paciente não tinha condições financeiras de custear o exame, então essa é a avaliação que nós temos e a decisão vai precisar ser tomada com base nesses elementos. Vamos abrir, então, para o público se posicionar, o que fazer numa situação como essa. Vamos submeter o paciente a uma prostatectomia radical, pensando no contexto da doença oligometastática, seguida de tratamento sistêmico. A segunda opção, radioterapia da próstata, mais uma radioterapia focada óssea com supressão androgênica apenas, ou supressão androgênica somada aos novos agentes. Está aberto, então, para a plateia se posicionar e a mesa já vai pensando no que fazer.
Bom, foi bastante bem distribuído aqui. Quem ficou em primeiro lugar, com 34%, foi o tratamento radioterápico da próstata, mais um tratamento focado ósseo e supressão androgênica. Gostaria de ouvir, então, em primeiro lugar, o Dr. Paulo Renato, já aproveitando para agradecer a sua presença, a sua participação. Qual seria a sua conduta numa situação dessa? Bom dia, muito obrigado. Eu considero que esse paciente é assintomático do ponto de vista urológico, tá certo? Nessa situação, ele poderia, em primeiro lugar, ser exposto a uma terapia sistêmica. Eu começaria com terapia ablativa, porque ele não tem outro sintoma que requer um tratamento mais intenso. E a chance dele vir a responder diminuindo o diâmetro dessa próstata e retardando o surgimento de sintomas é muito grande, o surgimento de sintomas periféricos, de dor óssea. Eu não iniciaria com radioterapia nesse momento. Eu esperaria para ver o efeito dessa terapia. Alain. É um caso difícil. O nível de evidência para indicar radioterapia num paciente assintomático ele é muito baixo. O estudo Stampede, o braço H, testa essa hipótese. Ele vai de tratamento da próstata em pacientes com doença metastática. Mais de 1.000 pacientes foram incluídos nesse estudo e vai ser apresentado agora em 2 meses na ESMO, né? Então a gente vai ter talvez uma indicação se a radioterapia local em doença metastática tem algum papel ou não. A dose é baixa, são 50 grays, ou 6 vezes de 6 grays, então vai ter algumas críticas a esse trabalho. Mas esse é um caso importante para discutir em tumor board, discutir com o próprio paciente quais são as expectativas. É um paciente jovem. Eu acho que, sem dúvida, a prioridade é para a terapia sistêmica, mas se o paciente decidir por uma intensificação de tratamento, eu acho de não todo errado tratar localmente a doença óssea e talvez a próstata também. Christian, se eu entendi bem, esse paciente poderia ser incluído no protocolo da Hopkins para doença oligometastática. É isso que vocês fariam por ele? So yeah, we like to enroll the young patients with minimal disease burden. And he would seem to be a very good candidate, but again, it's a trial, and so what I would say to people in the Mid-Atlantic region where I live is to please refer this kind of patient to a center where there is a trial, because as Dr. Dalpras said, right now we don't have a lot of level 1 evidence, but it seems as though indications are for a young, healthy man with minimal burden, somehow treating the primary, either radiation or surgery, may well be a standard in the next 1 to 3 years. Right now it's investigational. I would recommend the trial. If not, then I think we really, if it's outside of a trial, we have to go back to, the other kinds of systemic options discussed. Deixa eu só fazer um comentário. Eu fiz 3 pacientes no protocolo da Hopkins. Eu acho que o mais difícil para nós, cirurgiões, que passamos 25, 30 anos de treinamento, retirando a lesão e tentando não deixar nenhuma célula, é trabalhar o mental nesses pacientes, porque a gente sai da cirurgia com a sensação que você está deixando doença. E um dos pacientes, que eu acabei fazendo isso, mostrou em vários setores, mostrou pequenas células. Talvez esse seja um caso para rever a lâmina e ver se não tem uma histologia diversa também. Opinião dos oncologistas clínicos da mesa, que fariam nesse cenário? A minha opção fora de estudo clínico é começar com supressão androgênica. E eu acho que a gente tem que evoluir, né, se a gente pensar em tentar fazer alguma coisa diferente disso, incluir os pacientes em protocolos institucionais, né? E a outra coisa importante também que nós estávamos discutindo ontem, né, Marta, é justamente da dose, né, de tratar essa doença oligometastática. Nós estamos falando, não é a mesma dose de radioterapia que tu vai tratar
com SBRT. E aí tem que pensar também efeito colateral a longo prazo, né? Eu acho que das opções de A a E, a única sólida é supressão endogênica. Existem várias tentativas, estudos, promessas, mas o sólido é o C. Perfeito. Sem dúvida, acho que o maior corpo de evidência é para isso. Esse caso foi extensamente discutido de forma multidisciplinar e o que ele acabou recebendo, então, foi radioterapia dirigida para a próstata e depois SBRT na lesão óssea, tudo isso com supressão androgênica, que ele ainda está em uso, já faz mais de um ano, e ele está com o seu PSA suprimido. Então, pelo menos até o momento, foi uma situação que teve sucesso. Mas, obviamente, que a gente espera para breve já uma progressão de doença, que é o mais provável. Esse é o último caso, então, um senhor de 68 anos, com história de hipertensão arterial, que se apresenta com um câncer de próstata metastático desde o início, sintomático, dor óssea, né? Um PSA de 78, biópsia Gleason 8, e cintilo com metástases, então, em coluna dorsal e lombar, além do sacro, e uma tomografia de tórax com múltiplos nódulos pulmonares sugestivos, então, de metástases, né? Esse paciente foi, então, tratado lá em junho de 2017 com gozerelina e docetaxel, aos moldes do Charted, teve uma resposta inicial bastante boa, né? Reduziram as lesões pulmonares, reduziram bastante os sintomas ósseos, ele ficou sem dor, né? O PSA caiu, ele manteve a gozerelina por outros 6 meses, quando a doença volta a progredir, né? Como o próprio Dr. Igor mostrou, a resposta à quimioterapia ela acaba não se sustentando durante muito tempo nesse cenário. O paciente eleva novamente o PSA, surgem novas lesões ósseas e surgem novos nódulos pulmonares. Uma nova linha de tratamento, então, é feita com enzalutamida por 3 meses, sem qualquer resposta. O paciente segue progredindo. O que fazer nesse cenário? Eu abro, então, para a plateia votar. Reiniciar a docetaxel, que foi algo que beneficiou o paciente lá atrás. Manter a enzalutamida e associar a biraterona. Suspender a enzalutamida e iniciar a biraterona. Testar BRCA ou iniciar cabazitaxel. O que vocês acham? Vamos lá, votando. Tá bem? Vamos ver o resultado. A maioria, então, faria a suspensão da enzalutamida e a troca pela abiraterona. Em segundo lugar, o cabazitaxel, e alguns reiniciariam o docetaxel. André, o que te parece? Eu acho que dá para fazer qualquer coisa, né? A gente não tem dados hoje para dizer que uma opção é melhor que a outra. Eu acho que qualquer uma das opções é válida. Tem alguns estudos mostrando que dá para fazer rechallenge com docetaxel. Talvez alguns pacientes beneficiem disso, na verdade. Pode converter o paciente para um estado de sensibilidade androgênica e depois talvez a biraterona possa ter uma eficácia melhor, mas isso é tudo né, especulativo, não tem estudo randomizado para isso. Agora, a opção de encaminhar para um estudo clínico também é uma boa opção, né? Testar a BRCA, tem no estudo Profound, que está aberto no Ernesto Ornelas. Então, eu acho que eu conversei com esse paciente e eu acho que a opção de ou uma terapia dessas alternativa, tem que ver que tem disponível também pelo SUS ou pelo convênio, né? Que isso é uma outra dificuldade que a gente tem, ou encaminhar o paciente para um estudo clínico. Certo. Faria, enquanto testa o BRCA, qualquer uma das opções provavelmente adequada. Eu excluiria a opção C, aliás, a opção B,
que agora, nesse mês, foi publicado no JCO um estudo que associou as duas coisas e não mostrou nenhum benefício. Eu concordo, então, não tinha visto ali que estava eu acho que a gente poderia tirar a opção B, as outras, de fato, seriam opções. Aos radio-oncologistas, quando vocês, no grupo, nas instituições que vocês trabalham, consideram a irradiação óssea para controle sintomático em câncer de próstata? Obviamente, no cenário em que falhou a resposta à terapia hormonal ou quimioterápica. Então, seria num paciente que aumentou o step da analgesia. Um paciente que, eventualmente, vinha melhorando, vinha tendo alívio com dipirona, alguma coisa, e passou para morfina, por exemplo. Ou ele está tomando algum analgésico aparentado com a morfina, mas que dá muito efeito colateral para ele. Eu acho que, nesse momento, quando a terapia sistêmica tem muito pouco já a oferecer e a necessidade de analgésico como a morfina é maior, eu acho que esse é o momento da radioterapia. Eu concordo. E é importante também avaliar áreas que não tão assintomáticas, mas uma eminência de sintomas, né? E também o risco de fraturas. A discussão dos casos com o cirurgião ortopédico também é fundamental para uma estabilização em caso de necessidade, né? Perfeito. Como nós já estamos atrasados no programa, eu vou encerrar, então, essa sessão, agradecendo a nossa mesa pela discussão, né, e convidando a todos, então, para se dirigir até o salão, que nós temos um coffee break.